Bom dia, gente. Vamos acordar. A semana tá começando. Vambora. Ó, coloquei um mantra pra gente iniciar aqui essa segunda-feira com a energia elevada. E já tudo começa até com o que a gente escuta, né? Então é exatamente sobre isso, gente, com a maneira como a gente começa a nossa semana. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está chegando. Bom dia para todas as pessoas que vão chegar depois, né? A energia sempre chega na hora que precisa chegar. A ideia sempre dessa live aqui, pessoal, é para que a gente possa... Bom dia, Thaís. Ó, vamos pegar o cafezinho, vamos começar a semana vibrando no bem, né? No bom, no bem, no belo. Vamos começar a semana. Eu costumo dizer que o problema não é a segunda-feira. O problema é a energia que a gente começa a segunda-feira. Então, a energia que a gente começa dita todo o resto, né? Então, vamos começar com o pé direito, como a gente costuma dizer para as coisas boas, né? Coitado do esquerdo. Já rola um preconceito contra o esquerdo. Que o pessoal fala, vamos começar com o pé direito, né? Os canhotos que me perdoem. Ó, hoje eu quero dar uma continuidade sobre o que foi falado na semana passada. Então, quem sentir aí tocado, né, que foi muito sobre o que a gente transborda. O que a gente transborda para o mundo? Como a gente pode desejar o que a gente transborda para o mundo se a gente não está transbordando, não sabe nem o que tem noção disso? Então, dando gancho nisso, eu quero ir um pouquinho mais além, aprofundar sobre o que tem dentro de nós, para que a gente possa trazer à tona, né, da melhor forma, aquilo que está lá dentro, está incutido, que às vezes a gente nem percebe que está lá, mas a gente está transbordando outra coisa, né? Nós falamos aquilo que eu gostaria de transbordar e o que eu precisaria para poder chegar aonde eu quero, né, para trazer para mim exatamente aquilo que eu desejo. Mas e se eu estou apenas transbordando o que eu não tenho noção, né? Bom dia, Tatá! Então nós vamos falar sobre isso, um pouquinho mais sobre a boca fala daquilo que o coração está cheio. Só que se a gente não tem noção daquilo que está cheio, né? Bom dia! Bom dia, pessoal! Vamos começar a semana. Meus amores, olha só. Primeiro de tudo, né, para iniciar o nosso dia, para a gente poder ficar bem alinhado com o universo, nada melhor do que a gente se conectar com a nossa energia maior, seja Deus, seja Buda, seja como você chama. O importante é a gente se conectar, seja com o todo, né? É com a natureza, com o universo. Então, vamos nos conectar, pedir a permissão para a nossa egrégora de luz, né? A egrégora é todo um conjunto de forças. Eu chamo que eu quero convidar os meus guias, meus mentores, e convidar os guias e mentores de vocês, a toda a egrégora de luz, que são as forças, as energias positivas, para caminhar junto com a gente, para que a gente some força, né? Nós somos energia. Então, para quem crê, vamos embora, vamos nos conectar, vamos fechar nossos olhos. Deixa eu aumentar aqui. Hoje eu estou escutando Ganesha. Energia de limpeza, energia de purificação. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar no aqui, no agora. Vamos fazer 3 respirações leves, profundas, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Na próxima respiração, faça a respiração até pela metade, segura, e depois você puxa, inspira o restante e segura um pouquinho lá. Reteu. Inspira o restante, retém e expira pela boca.
Essa é a dinâmica. Inspira pela metade, depois você vai inspirar o restante, você segura e você vai liberar pela boca, assim, ó. Jogando, vamos jogar para fora tudo aquilo que está dentro da gente que a gente não quer mais, né? Toda aquela angústia, ansiedade, os medos. Então vamos lá. Retém, puxa mais um pouco. Retém. Agora façam vocês, no tempo de vocês. Mais uma vez. Vamos fazer a respiração normal. Vamos colocar as nossas mãos em frente ao nosso peito, né, em frente ao nosso coração. Vamos agora convidar a nossa egrégora, convido agora a minha egrégora de luz, para se conectar com a egrégora de luz de cada um de vocês, que nós possamos formar uma corrente de amor, de luz, de sabedoria, de cura, e que possamos ser conduzidos no dia de hoje para o melhor em nossa vida, que possamos agir com sabedoria nas nossas escolhas, que possamos ter clareza sobre os nossos caminhos, sobre por onde ir, por onde ficar. Que a nossa fala hoje seja de amor, que seja de luz, que os nossos olhos possam alcançar além do que os nossos olhos veem. Queremos agradecer a todo dia de hoje que está começando, por toda a semana que vai se estender, por todo o alimento que nos alimenta todos os dias, por termos os nossos órgãos perfeitos, uma vida saudável, por termos pessoas ao nosso redor. Obrigada por nosso coração. E se nesse momento o nosso coração estiver amargurado, porque é Ele quem nos mostra o caminho, Ele que é a nossa bússola, que possa ser limpo e purificado, restaura toda a nossa energia, que possa nos conduzir para onde realmente nós precisamos ir. Obrigada, Deus, obrigada a toda a egrégora de luz aqui presente, que possamos ter uma live incrível, que possamos receber e captar e elevar a frequência para níveis mais altos, que possamos reverberar essa luz para as outras pessoas, que possamos permanecer na nossa paz diante do caos. Façam agora uma prece silenciosa, uma prece ou um agradecimento ou uma intuição, um pedido que vocês têm para a semana. Faça uma respiração. Vamos pegar o nosso dedo da mão direita, 2 dedos. Você vai colocar no topo da tua cabeça, você vai dar leves batidinhas para poder ativar o chakra coronário, para poder acordar, desobstruir o nosso chakra coronário, o nosso terceiro olho, que fica aqui no meio dos 2 olhos, dê leve batidinhas. Vamos ativar o nosso terceiro olho para que a gente consiga tirar o véu da ilusão, que a gente consiga enxergar além. Vamos bater agora no nosso peito, no nosso cardíaco. Vamos abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração. Eu abro agora o meu coração. Eu abro agora, repita comigo, eu abro agora o meu coração. Eu estou aberta, o meu coração está aberto para o amor, o meu coração está aberto para o amor. Eu sou paz, eu sou amor, repitam comigo. Eu sou paz, eu sou amor, eu sou luz, eu sou a centelha divina
que existe dentro de mim. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor. Então, mão em frente ao peito. Respire fundo. Que nós possamos hoje ter um dia incrível de muito amor, de muita paz e de muita luz. Vamos mantrar juntos nesse momento o primeiro som do universo, que é o Om. Então respire fundo e vamos mantrar o Om apenas uma vez. Om. Assim abrimos essa live, esse trabalho de luz, de conexão com a espiritualidade, e que assim seja. Vamos abrir os nossos olhos, vamos dar um sorriso para a vida, né? Hoje eu vou fazer de uma forma diferente, não esqueci da nossa radiestesia, tá bom, meus amores? Eu queria primeiro fazer dessa vez, fazer toda a conexão, né? Para quem chegou agora, nós estamos fazendo a conexão, pedindo a espiritualidade para nos conduzir nos dias de hoje, né? E aí, nós vamos fazer a radiestesia. Bom dia, Dani. Vamos fazer, bom dia, André. Vamos fazer a radiestesia? Então, pessoal, a radiestesia nada mais é do que a gente fazer elevação da nossa frequência. O que nós estamos emanando para o universo, né? Às vezes a nossa vida, a gente, pô, mas eu tô fazendo, eu acho, né, que eu tô fazendo tudo legal, tá tudo certinho, mas, pô, só tá chegando coisas estranhas na minha vida, tá problema em cima de problema. Então, às vezes, o grande lance ali é a frequência que você está emanando, né? É o que está reverberando, não adianta. Gente, eu posso falar para o mundo que eu estou ótima, que eu estou maravilhosa, né? Que a gente, às vezes, coloca essa máscara para poder ir trabalhar, às vezes a gente não está bem. Vida de adulto é assim, né? Então, a gente começa o quê? A vestir uma máscara falando que está tudo bem para as pessoas, para o mundo, só que a gente acaba fingindo tanto isso de estar bem, que lá dentro da gente a gente não está, e a gente deixa aquilo adormecer e fica ali morando essa frequência dentro da gente. Então vamos elevar essa frequência. O que é que está te bloqueando? É uma escassez financeira? É uma dificuldade de poder se abrir? Você está sem o ânimo da vida? Então é justamente isso que a gente vai elevar agora, tá? Então mostrando para vocês, ó, nós temos aqui um gráfico, né? Que é onde a gente consegue entender qual é a frequência que nós estamos vibrando no universo, tá? E depois eu faço toda a ativação, que é passar de um estado para o outro. Então é justamente esse trabalho todo que eu faço aqui. Tudo isso ao mesmo tempo a gente vai fazer aqui, tá? Acreditem, mas isso funciona mesmo, não tem que ser pessoalmente. Ai, meu Deus, gente, tudo é frequência, tudo é energia, né? Já viu aquela coisa, quando a gente pensa em alguém, a pessoa liga pra gente automaticamente? É isso, né? É isso que chega. Se você está me vendo aqui, é isso. É a internet. A internet você não vê, ela não é palpável. Você só sabe que ela existe porque você se conecta com o mundo vendo através das redes sociais, através dos e-mails que você manda e tal. E você não sabe nem como isso chega, mas isso chega. Então é isso, a energia chega, tá? Então vamos agora pedir a permissão, né? Eu convido vocês a se permitirem para essa prática, acreditem, confiem. Tem muitas pessoas que estão... as pessoas que já fazem o tratamento comigo, elas já sabem como funciona, mas muitas pessoas que são novas aqui, então elas desconhecem. Então, é natural essa dúvida sobre a radiestesia, né? E se realmente funciona. Então, se permita. O desconhecido, ele às vezes traz dúvidas pra gente. Mas é muito bom quando nós somos buscadores, né, da espiritualidade ou da vida. E de falar, deixa eu ver se isso realmente funciona. Se a sua vida estiver tudo ok, ótimo. Mas se não tiver, que tal dar uma chance hoje para o que é desconhecido, né? Então... convido vocês a se permitirem, tá? A dizerem, eu permito que seja feita a elevação da minha frequência. Então, só para vocês verem, vamos dar uma olhada aqui, qual é a frequência. Deixa eu botar aqui, eu vou botar aqui para trás. Peraí, gente.
Acabei tirando aqui. Eu vou botar aqui um pouquinho para baixo, que aí dá para vocês verem um pouquinho do que eu tô fazendo. Ó, então eu faço aqui a ativação. É um trabalho muito mental. Então, ó, a frequência da live hoje, só para vocês verem a frequência da live. Ela está vibrando na completude, 580 Hz. É uma frequência muito alta, né? Então você vê, quando a gente faz todo um trabalho de trazer a egrégora de luz, né, presente aqui, depois eu vou mostrar para vocês, né? Existe todo um aparato aqui. É justamente isso, para a gente se conectar com energias mais elevadas, senão a gente não alcança essa frequência se nós não fazemos esse trabalho. E qual a frequência da live, nós já vimos. Qual a frequência das pessoas que estão hoje conectadas na live e as pessoas que irão se conectar? Ela vibra em 20 Hz. É uma frequência onde ela está na ilusão. É uma frequência de vergonha, beira ali na culpa. Então, são frequências muito densas, muito baixas, tá, gente? E realmente é muito difícil a gente permanecer com frequências elevadas no mundo de hoje se a gente não fizer nenhum trabalho com a gente. Então, agora, nesse momento, a frequência está bem baixa. Então, a energia já sabe também das pessoas que vão chegar, né? Então, num conjunto total, não estou dizendo que a sua frequência está baixa, mas é num todo, né? Porque isso aqui não é um atendimento individual. Então, ela está baixa, está vibrando a 30 Hz, lembrando a frequência da live para onde a gente precisa ir, que é lá para a completude, né, para uma frequência mais elevada de 580 Hz. Então, nós estamos vibrando aqui 20 Hz, é muito baixo, é muito baixo. Então, vamos lá, não se foca nisso, tá bom? Vamos se focar agora em fazer a ativação. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que eu faço. Ó. Se concentrem, acreditem, confiem. Vamos fazer um alinhamento dos chakras. Qual a frequência das pessoas que estão na live? Já estamos vibrando na esperança. Olha que interessante, vocês viram, né? Vocês estão acompanhando. Então, a frequência ela estava vibrando na culpa, na vergonha, que era de 20 Hz. E já estamos agora vibrando na esperança, que é 480 Hz. E ela fica num nível de sabedoria. Então, ou seja, vocês já estão mais receptivos, né? Falo vocês porque eu já fiz a minha elevação de frequência hoje, tá bom? Então, é mesmo todo focado em vocês, tá? Deixa eu arrumar aqui. Ai, gente, ai. Que bagulho doido. Deixa eu tirar aqui pra arrumar direitinho. Agora sim. Então, pessoal, a frequência foi elevada.
partir de agora, nós já estamos vibrando na frequência que é da live, para vocês verem como é que a gente, quando se conecta, faz a frequência, né, faz a conexão com a espiritualidade, como automaticamente a nossa frequência eleva, né? E vocês não precisam estar somente elevando a frequência de vocês através de uma radiestesia, através, né, do reiki, que é o que é feito aqui quando eu faço o alinhamento dos chakras. Vocês podem fazer isso se conectando diariamente com a egrégora de luz de vocês, né? Deixa eu mostrar aqui quando eu falei. Mentira! Olha, mas vai chegar aí, Tatá. Travou a internet, mas vai chegar aí, continua na live. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Ó, tá vendo? Existe todo um trabalho que é feito aqui. A nossa pedra do quartzo rosa. Tá? E aí tem todo um pedido, né, para a espiritualidade, para poder me orientar para que eu seja um canal de luz através da palavra, né? Assiste sim, tá? Muitas pessoas assistem depois e essa conexão chega, mas mesmo você já estando aqui na live, você capta, você recebe, né? Como que é isso? Já viu quando uma pessoa, ela é negativa e aí você está do lado dela e você de repente, nossa, fiquei me sentindo meio mal. E aí a gente realmente tem a impressão de que, poxa, eu estava bem, me conectei com a pessoa, encontrei na rua e, nossa, fiquei estranho, fiquei esquisito. Muitas pessoas, quando não estão despertas, elas acham só que assim, nossa, me senti estranha, do nada, assim, pô, só encontrei fulano, me senti estranho. Então esse pensamento é quando você não está desperto. Quando o pensamento está desperto, você analisa, você fala, nossa, eu estava tão bem e de repente, ao me conectar com essa pessoa, eu não fiquei bem. Só que eu não jogo a responsabilidade para o outro. O que eu penso? Eu estou vulnerável. A partir do momento que você capta a energia externa, que você está receptivo para essas energias densas, que o mundo vibra numa frequência de 20 Hz ou até mais baixo, é sinal de que a tua fé não está fortalecida. Eu costumo dizer isso. Quanto mais a gente se conecta com a nossa espiritualidade, mais musculatura espiritual nós temos, né? Se vamos à academia, aí fica ali, né, treinando, aí a gente fica o quê? Fortinho. É musculatura física. É isso, estamos preparados o quê? Para o dia a dia, estamos preparados até para sentar, né, gente? Sentar, quer dizer, ai meu Deus, a gente já ficando mais velho. E é isso. A gente está se preparando, e não para o pior, é para que a gente viva a nossa jornada da melhor forma possível. Então, a frequência, quando a gente eleva, a nossa fé é fortalecida, seja dentro... isso sempre vou estar falando nas lives, tá? Talvez de formas diferentes, mas sempre. Porque a intenção da live é realmente ajudar vocês, e eu me ajudo o tempo inteiro quando eu faço as lives, né? Porque o tempo inteiro eu estou reforçando o que eu venho aprendendo. Então imagina, se o tempo todo você está ali se conectando da sua forma, do seu jeitinho, encontre não o jeito que eu faço, ou o jeito que a outra pessoa faz. Pega isso como uma inspiração para dar continuidade. Vem sempre aqui nas lives para poder tomar o gás, para poder dar a sua continuidade. Porque é isso, quando nós estamos num caminho e a gente entende que a gente gostaria de ser diferente, a gente precisa se apoiar, se a gente quer realmente uma evolução e uma transformação com pessoas que estão no mesmo caminho, né? Eu não estou falando que a gente não precisa ter contato com outras pessoas, não é sobre isso. É sobre quando nós estamos num caminho, seja ele qual for, que nós decidimos trilhar, a gente precisa cada vez mais se fortalecer mais daquilo que nos faz bem. Se aquela pessoa, ela fala coisas que, poxa, são coerentes para mim, tem a ver com a transformação que eu quero, é para lá que você tem que ir, né? Então é isso, que a gente possa se conectar cada vez mais com aquilo que faz parte do caminho que você quer. Você pode não estar hoje aonde você deseja, porque uma transformação, ela é assim, ela é aos poucos, ela começa com um passo. Eu me recordo muito, gente, quando eu comecei a fazer meu processo de transformação, eu falo transformação ao invés de desenvolvimento, tá? Eu vou fazer uma live depois falando só sobre isso, porque existe uma diferença muito grande. A transformação é quando você vive
a transformação de dentro para fora, você vai na raiz do problema. O desenvolvimento é um desenvolvimento quando eu me desenvolvi como uma boa profissional, eu faço um curso de inglês, eu quero ser uma boa, por exemplo, eu quero ser uma boa palestrante, vamos botar assim, quero ser uma boa palestrante, pô, mas eu morro de medo de falar em público. Uau, eu tenho aqui um problema grande. Pega isso para vocês. E aí, só que isso eu estou me desenvolvendo, eu vou fazer uma oratória, vou fazer às vezes um curso de teatro, é isso, estou me desenvolvendo. Mas a raiz do problema é assim, por que eu tenho medo de falar em público? Porque talvez este problema me afete nos outros âmbitos da minha vida. Eu posso ser uma pessoa mais fechada para poder falar sobre mim, sobre os meus sentimentos, sobre o que eu sinto. Então, se eu não consigo lidar com a raiz do problema, uma hora ou outra, isso vai retornar. Então, por isso que eu costumo falar sobre transformação pessoal. Entendeu? Eu dei uma pincelada aqui, essa é a minha visão, tá, gente? Sobre desenvolvimento e transformação. Não existe certo ou errado aqui, existe justamente as coisas que eu vou estudando, as coisas que eu vou colocando em prática, porque eu não tenho muita paciência para ficar só na teoria, não. A teoria, né? A teoria é muito boa, muito boa para a gente poder se desenvolver. É na prática que a gente se transforma. E é justamente na prática que eu quero trazer aqui pra gente. Eu não sou uma pessoa teórica. Eu não vou ficar trazendo aqui, gente, ó, no livro tal eu posso até dar indicações de livros e tal, mas no livro tal você vai encontrar e a gente vai debater aqui sobre Carl Jung, sobre o autoconhecimento. Cara, isso traz bagagem, né? Isso traz um caminho, um direcionamento. Mas e aí se você não coloca em prática? Porque quando você começa a se transformar, você começa a abrir os olhos e entende o quanto a vida te dá todos os dias oportunidades para você se transformar. Só que se você não está desperto, você não percebe. Convido para quem ainda não viu o primeiro vídeo que eu trouxe da live, eu acho que hoje já é o 20ª live. O primeiro fala sobre o despertar. O que é o despertar? O que é a gente se abrir para isso que é desconhecido? Convido você, gente, maratonar aí essas lives, porque um tema se completa, entendeu? Um vem com o outro. E é justamente sobre isso, olha só, tanto se completa, que na semana passada eu estava falando sobre o que transborda, né? E aí, legal, como eu posso desejar tudo aquilo que transborda dentro de mim? Que é assim, eu quero tudo aquilo que transborda, né? E é isso, a gente tem que desejar isso mesmo. Beleza, maravilhosa. Eu tô aqui, tô desejando tudo isso, né? Mas e você, meu amor? Você está entregando o que para o mundo, né? Do que é? Aí vem para a live de hoje. Convido você a assistir a live da semana passada, para poder entender o que você está transbordando. Como é que você pode desejar algo se você mesmo não está transbordando? E aí é o grande ponto que eu falei, pô, legal, né? A gente está transbordando. Mas a boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. Então, eu estou transbordando, às vezes, eu estou transbordando ou destilando, né, veneno. Estou uma pessoa venenosa, mas não é por mal, não é porque eu seja uma pessoa ruim. Peraí. Às vezes meu coraçãozinho, ele só está muito cheio de quê? De mágoas, de tristezas. Olha aí, Tatá. Isso é a internet que cai e minha voz começa a falhar. Tá vendo? É isso, gente. Mas a gente... Não vai ser fácil. Não vou dar facilidade pro inimigo. Me sabotando aqui na live. Tem vezes que antes eu fazer live, pessoal, eu fico sem voz. É isso. Mas olha só. Então, o que o nosso coração tá preenchido? E aí, quando o nosso coração tá preenchido, a nossa boca fala daquilo que tá preenchido, né? Beleza, se eu estiver preenchido de amor, eu vou falar sobre amor, eu vou dar palavras mais amorosas. Isso aí é muito óbvio, né? Sobre essa fala minha. E eu gosto muito de trazer uma frase e mais profundamente sobre isso. Se eu estou com mágoas, eu vou ferir, né? Pessoas feridas ferem. Quem nunca? Provavelmente eu, você, todo mundo, né? Que às vezes não tá bem, nossa,
dá uma patada na pessoa, né? Bem aquela coisa, bom dia pra quem? Pra quem? O que é? O que tá olhando? Às vezes a pessoa chega pra falar um negócio e fica assim, ih, lá vem. Ou o telefone que toca, nossa, já vem merda. Então, nosso coração tá tão tomado, porque ele é a nossa bússola, que a gente já fica reativo pro mundo e a gente destila, às vezes, venenos. Só que o grande problema, gente, sobre isso está muito óbvio. E eu já tive lives falando sobre isso. Continuo falando pra você. E aí, só que o grande lance é quando a gente fala uma coisa, mas o nosso coração está sentindo outra. Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes, nós estamos dentro de um relacionamento e a pessoa fez algo que te magoou. Ou você se magoou, você se doeu, né? Vamos trazer pra gente, né? Você se magoou, não importa se a pessoa errou, se a pessoa acertou, mas o que importa é como você se sentiu com aquilo que chegou pra você. Só que aí, você, ao invés de expor isso, tem duas situações aqui. Ao invés de você expor isso, né, de uma forma branda, você explodiu. Você explodiu o que está aqui dentro, mas de uma forma reativa, né? Você não teve a sua reação foi de ser reativa com a situação. Então você colocou para fora, talvez, não aquilo que você gostaria de colocar. Você colocou com base na sua dor. Então a sua reação foi de reatividade porque te doeu. Se me doeu, eu reajo. Se me doeu, eu reajo, né? Doeu, reajo. É assim. Quando você não está preparado para poder o quê? Agir de uma forma consciente sobre essa dor. Nossa, doeu. O problema não é fingir que você não sentiu. Não é sobre isso. O problema é como você vai lidar com aquilo que você está sentindo para passar para o outro, para passar para o mundo. Então, a primeira situação, e nós vamos adentrar nas situações um pouquinho hoje, pega seu café para a gente conversar, só refletir, para a gente começar a semana com mais consciência um pouquinho, né? A segunda situação que nós iremos adentrar depois é sobre quando você não fala aquilo que de verdade você sente. Você se cala, você fica ruminando aquela situação dentro de você e você fala, não, tá tudo bem, mas você maltrata o outro, você ignora o outro, você automaticamente, você está deixando de dar ao outro a oportunidade de saber pelo que você está triste, pelo que a pessoa talvez tenha errado, né? A gente não está dando a oportunidade de uma boa conversa. Então o papo aqui hoje é sobre a boca fala daquilo que está cheio, mas será que eu sei colocar da forma certa? Será que eu estou sendo verdadeira comigo, da maneira como eu falo ou se eu não falo, né? Então a primeira situação quando a gente é reativo é sobre esse primeiro bloco. Bom dia, Badala, bom dia, Isabel. É o primeiro passo, gente, é entender sobre aquilo que chega pra gente, a gente tentar não ser tão reativo. E olha, o universo, ele tem muita coisa acontecendo, né? A lua está entrando em Áries, e o que isso significa, né? E nós estamos numa lua minguante. Então, quando ela se junta, tem uma parte aí meio astrológica da coisa, que eu gosto de trazer, porque é uma ferramenta de autoconhecimento, é como se fosse uma ajuda, né? Uma espécie de bússola também para a gente se guiar no universo, porque entender o que o universo está pedindo, né? E vai, como a partir agora do dia 15, a lua entra, né, em Áries. E o que acontece? Juntando com um espelho, um gigante que cria assim, no cosmos, né? É uma energia que vai ganhar muita proporção, muita força. É uma energia de proporções exageradas, que é onde, assim, o clima, uma coisa que era isso aqui, o clima pode ficar um pouco mais intenso, não é pra gente ficar com medo. Estou trazendo aqui para que a gente possa ter mais clareza sobre o que existe, entendimento sobre o que pode possivelmente atenuar
uma fala sua ou uma fala do outro para com você. Então você pode se tornar mais explosivo, mais agressivo. Pessoas que são impacientes, elas podem se tornar mais impacientes. Então o grande desafio aqui é a gente tomar consciência sobre aquilo que nos chega, né? E sobre aquilo que também fica dentro de nós. Então, na primeira situação, que é sobre essa reatividade, se eu sei que nós estamos com energias muito intensas, que também é bom, tá? É bom, porque isso te provoca para ir para frente. É uma energia de fogo. Áries é isso, é de início, novos começos. É uma energia do fogo, do elemento fogo, que te coloca para frente, te coloca para agir. Só que ao mesmo tempo, você deve tomar um certo cuidado com as reatividades que você pode ter. Então, às vezes, numa possível conversa que você poderia ter com um amigo, ou um parceiro ou parceira sua, ou de trabalho, você pode se tornar mais reativo. Então, aqui, o grande lance é a gente entender o que chega pra gente se trabalhar. Bom, se eu sei que isso tudo está acontecendo, eu vou segurar mais a minha onda, né? Ser menos reativo, porque por qualquer coisa eu posso estar estourando. Então a boca vai falar daquilo que está cheio, só que o quê? Cheio de reatividade, cheio de ódio, de raiva, e às vezes não é nem sobre aquela situação. Você está reagindo de uma forma totalmente impulsiva, com sentimentos que, será que precisava disso tudo? Aí depois a merda toda é feita, você explodiu, porque não somos de ferro, né? E realmente, como diz, eu não tenho sangue de barata, mas é isso, só que depois que a coisa acontece, você fala, meu, precisava disso. Gente, quando os ânimos acalmam, você fala assim, precisava disso. Que show da Xuxa é esse, sabe? Que show da Xuxa é esse que eu aprontei? Aí vibra numa frustração, vibra em energias densas, tipo o que a gente viu aqui no início, que era de 20 Hz, né? Por quê? A gente entrou na guerra do outro, a gente entrou na própria guerra, a gente não vibrou na paz. E não é uma coisa simples, não é uma coisa que a gente tem facilidade para fazer, porque depende do dia, depende se você dormiu bem ou não, dormiu de a fase que você está, depende dos hormônios, depende de tudo, depende do seu humor. Mas se a gente não traz consciência sobre como você está, se você não se conhecer, não entender como eu estou, se eu estou notando que eu estou mais impaciente, cara, vamos botar a mão na consciência. É momento de você ter conversas muito sérias com as pessoas? Não é. O que é o que? Você não vai saber. E aí você vai estar sempre no arrependimento. Pô, não dá para acertar sempre, mas dá pra gente ir se corrigindo no meio do caminho. Então, o primeiro ponto aqui é sobre essa reatividade. Se eu tendo, né, a ser uma pessoa mais explosiva, e a energia que está aqui hoje no momento, tá vendo? Pum! Olha só os sinais, né? Se eu sou reativa, ué, né? Que é isso aí? Entendeu? É tipo isso, são detalhezinhos, são coisas bobas, mas são sinais que a vida traz pra gente olhar. É isso, se eu sou reativa, eu sei que o universo tá assim um pouquinho mais denso. Pessoal, nós estamos com muita coisa acontecendo no mundo, né? Estamos prestes a, de repente, ver guerras. Então, tem pessoas sofrendo, pessoas com fome, pessoas com muitos problemas. Tudo isso nos impacta se nós não estamos também com a fé fortalecida, porque essas energias vibram o tempo todo, estão todas próximas de nós. A gente não tem que ficar alienado com o que acontece com o mundo, mas são escolhas. Eu sei o que está acontecendo, mas eu escolho vibrar no bem. Eu escolho porque ou você cai, você entra nessa vibração e cada vez mais você vai ter reatividade para com as pessoas, para com o mundo. Isso, consequentemente, afeta a tua vida, afeta a energia da tua casa. As coisas começam a desandar. Então, olha como é que uma coisa impacta a outra. Parece muito doido, assim. Eu começo a falar de uma coisa e é porque eu gosto de ir me aprofundando nas coisas, porque nunca é o que você vê, nunca é só aquilo. Existem mais camadas, né?
Nós somos assim, nós somos camadas, tanto espirituais quanto no físico, né? A camada da terra, são camadas. Então, existe mais do que a gente está conseguindo enxergar. Não é simplesmente o que a gente vê, fulano, o que eu vejo. Fulano fez isso comigo. A gente tem mania disso, né? De sempre empurrar para o outro. Fulano fez isso para mim. Tá, mas vamos entrar numa camada maior. O que essa situação está querendo me mostrar? Será que ela não está me testando, essa situação? Para eu ver se eu sou realmente uma pessoa mais paciente. Se eu quero ser uma pessoa menos reativa, a vida vai te trazer, com certeza, mais situações para que você possa se trabalhar. Não existe, eu pelo menos, comigo não é, entendeu? Eu não consigo me trabalhar se as coisas que chegam para mim, eu não lido, não trato aquilo de uma forma, mas não de uma forma, gente, neurótica da coisa. É assim, poxa, que gostoso, eu agi de uma outra forma agora, diferente, né? A pessoa veio para mim toda nervosa e eu só perguntei, calma, você está bem? Sabe, se fosse ao contrário, o que é? Você está gritando comigo por causa de quê? Isso é reatividade. Ah, mas então eu vou deixar o outro gritar comigo. Cara, é uma escolha. É uma escolha. Você precisa entrar. O que você escolhe? Entrar na guerra da pessoa, você ficar na sua paz, ou você convida o outro para a sua paz. Então, Fala Homem-Aranha, nosso herói aí, ó. Salva a gente. Então, aonde nós queremos entrar? É uma escolha sempre, gente. Você é convidado o tempo todo a sair ou a entrar na sua paz. Não é simples, repito, não é simples, não é sempre que a gente vai conseguir isso. Mas se a gente não tentar, não se testar o tempo todo, a gente não vai conseguir chegar nesse lugar. E é muito bom, hoje eu observo que eu já tive várias reatividades. Hoje eu percebo que em várias situações eu já ajo diferente. Por quê? De tanto que você faz aquilo que você faz repetidamente, você conquista para você. Você se torna aquilo que cada vez mais você repete, vira um hábito, não é? Se eu tenho o hábito de me exercitar todos os dias, vira um hábito. Ah, é difícil, eu detesto. Pois é, no início a gente pode detestar, mas você vai vendo o quê? Os efeitos, as coisas boas que aquilo traz. Então, sobre essa reatividade, é a gente se testar sobre aquilo que chega pra gente. Então, automaticamente, quando eu não sou reativa com a situação, eu não vou jogar para o mundo, né? A minha boca não vai falar daquilo que eu estou sentindo, que é raiva. E isso não fala sobre você reprimir o que você sente, mas é para você lidar com o que você sente. Eu não engulo seco, né? As pessoas enchem a boca para falar, eu não levo desaforo para casa. Cara, você não leva o desaforo para casa. Mas você sabe o que você está levando para casa? Você sabe o que você está levando para casa? Você está levando amargura, você está levando negatividade para dentro de você, você está levando para dentro da sua casa e dali você automaticamente já briga com as pessoas que estão na tua casa, automaticamente sua frequência fica mais baixa, você fica ruminando, você está colocando veneno para dentro, né? Um escorpião, o veneno do escorpião, ele, na dose certa, ele é um antídoto, não é isso? Na medida certa, ele é veneno. Então, quando você leva isso, você rumina isso, você está se envenenando. Gente, isso é muito sério. Se a gente trouxer consciência sobre as situações que nos chegam, você percebe, cara, eu tô aqui me envenenando, né? E sobre o aguentar o desaforo, você escolhe. Você quer ter razão, você quer ter paz. Então, só que ao mesmo tempo, quando você reage de uma forma que não é reativa, conseguir chegar nesse lugar, você precisa liberar isso que entrou dentro de você. Às vezes nem ficou. Às vezes você ficou, nossa, eu fiquei tão feliz, porque, fiquei aqui na minha paz, consegui ser tão diferente. Você fica feliz de si mesmo. Você fica feliz porque você conseguiu reagir de forma diferente e isso muda o seu estado vibracional. Mas quando ainda permanece algo dentro de você, fala, me mantive na minha paz, não fui reativa,
bacana, consegui já mudar o meu comportamento, mas eu fiquei angustiada. Aí vamos trabalhar essa angústia, esse é o sentimento. Porque aí, senão, eu vou voltar ao que eu falei no início da live. Eu vou falar para o mundo que eu estou bem, que eu estou ótima, mas o veneninho ficou lá. Então, se você sente ainda, quando você consegue reagir de uma forma positiva diante de algumas situações, mas você ainda continuou sentindo isso, é porque existe algo ali dentro que precisa ser mexido, que precisa ser curado, né? Pode-se fazer aquelas perguntas, poxa, o que essa situação quer trazer para mim? Por que ela mexeu tanto comigo? E se você não encontrar essas respostas, que às vezes a gente não encontra mesmo, a gente nunca vai ter todas as respostas mesmo, o autoconhecimento, ele é constante, né? E muita coisa, as informações é do outro, você não vai conseguir entender. Mas é liberar, como a gente libera esses sentimentos? O primeiro de tudo é quando a gente se conecta com a gente entende, eu não estou bem, eu não fiquei bem depois daquela discussão, minha energia drenou. Já viu quando vocês, até quando, sei lá, quando a gente tem uma discussão acalorada com alguém, a nossa gente fica tão esgotada, né? A gente fica esgotado. Então, a energia ela é drenada, às vezes até mesmo quando você não tem o bate-boca com alguém. Às vezes só do sentimento que aquilo ficou em você. Então, o primeiro conselho que eu trago para vocês, que é como eu faço, né? Eu sempre vou para um cantinho, eu gosto de respirar profundamente, igual nós fizemos no início da live, sabe? De fazer respiração, faça no mínimo 7 respirações profundas, de inspirando pelo nariz e expirando pela boca. E quando você for expirar pela boca, faz assim, ó, já joga pra fora, sabe? Tipo, retém e de novo. E vai jogando pra fora, a gente tá liberando, jogando pra fora. Não quero, o que a gente está mostrando pro mundo e pro nosso corpo? Que eu quero botar isso pra fora, eu preciso colocar pra fora. Porque se eu não coloco isso pra fora, isso se torna doença. Ou então, eu vou verbalizar palavras que não é legal. Eu vou verbalizar, eu vou destilar veneno. Porque uma hora ou outra, mesmo se não for naquele momento, você vai destilar veneno num outro momento com outra pessoa. Porque o problema não foi resolvido. Então, gente, necessariamente é importante a gente tirar, limpar do nosso organismo. Já viu quando, senão a gente sente, sério, febre, a gente sente, machuquei minha mão direita e minha paciência e confiança no fluxo têm sido bastante trabalhadas com a mão imobilizada. Perfeito. Tem pessoas que sugam a minha energia e vejo que a frequência da pessoa é ruim. Sim, eu até falei, daqui a pouco eu volto aqui só respondendo vocês. Homem-Aranha, a frequência pode ser ruim, mas se a gente... aí a gente tem que voltar pra gente. Isso é um exercício muito legal. Eu falei isso no início. É sinal de que nós abrimos campo para que essa energia nos sugue, tá? Isso é muito legal, é orai e vigiai, isso é bíblico. Quando nós captamos essa energia, essa frequência baixa do outro ou do mundo, é sinal de que a gente abriu uma brecha para que isso entre na gente, entendeu? Então é o que? Voltar para dentro e falar, minha fé está sendo fortalecida, o meu campo vibracional está sendo fortalecido. Tem uma história de Chico Xavier que ele fala, perguntaram para ele assim, Chico, macumba pega? E ele falou assim, minha filha, se você ao tentar, existe um muro. Escuta essa história que é bem legal. Tem um muro aqui. Se tiver um buraquinho ali, você lançar uma pedra pequenininha, mesmo de acordo ali com aquele tamanho da pedra, do furinho, ela vai o quê? Passar para o outro lado. Então é sobre isso. Se existir um furinho dentro do nosso campo, essa energia nos entra. Entende? O orai e o vigiai é por isso. Então, se algo nos drena, se essa energia nos drenou, o que nós vamos fazer? E aí volta para o tema que eu estava antes comentando, né? Se eu me sinto drenada, seja porque eu fiquei com coisas entaladas dentro de mim, né? Ou
ou se a energia que eu estava ali me conectando com as pessoas ou lugares e aquilo me fez mal, tá tudo bem, gente. Não, a gente não consegue ser 100% o tempo todo, não. É difícil mesmo. É um tal de equilibrar e desequilibrar os chakras o tempo inteiro. E a gente está aqui aprendendo, né? Mas estamos aqui evoluindo o tempo todo. A gente aprende muito com o outro. Se o outro não te mostra, por exemplo, que a sua energia... Olha só que legal. Se você não sentiu sua energia drenada, você não conseguiu notar que a sua frequência estava baixa, que você estava com esse furinho no teu muro, no teu campo áurico. Então, o outro sempre mostra pra gente aquilo que a gente está com deficiência, aquilo que a gente precisa curar. É muito legal, né? E não se trata sobre de si. É uma autorresponsabilidade, mas sem se chicotear, entende? É sobre a gente entender o que o outro sempre traz, ou as situações, aquilo que a gente precisa para a gente se trabalhar. É isso, evolução, é transformação e a gente se divertir no meio dessa jornada. Então, uma dica aqui de quando eu sinto meu coração muito, sabe, tomado por uma tristeza, por uma frequência baixa, uma angústia, engolir o sapo, entendeu? Cara, se concentra, faz o trabalho de respiração. Se você puder, tira o seu tênis, seu sapato, se conecta com uma terra. Se não tiver, fica na casa mesmo, bota o pé no chão, pra gente o quê? Aterrar, pra gente se conectar. O ideal é terra ou areia de praia, grama, se conectar, água, tá? Pra quê? Pra gente conseguir se conectar, para que os nossos íons sejam restaurados em conexão com essa superfície que você estiver. Ela faz o trabalho de reconexão, de um trabalho de restaurar todo o teu campo. Então, e aí você fazendo esse trabalho de respiração e botando para fora, você vai voltar para si, voltar para o seu eixo, voltar para o seu centro. Os teus canais, os teus 7 chakras principais, eles serão restaurados para que a energia flua. Senão fica aquele cano, sabe aquele cano que está todo entupido, gente, cheio de cabelo, cheio de sujeira e tal. Pensa nisso, é como se puxasse assim, sabe? Ou um desentupidor. Pum, foi. Eu gosto de fazer essas associações porque a gente consegue ver, né, como fica. E a luz entrando, a luz passando. É isso, a gente precisa. Sério, se a gente age de uma forma desequilibrada, tanto uma euforia também é um desequilíbrio. Uma felicidade exagerada, que é o quê? Essas euforias são as pessoas que às vezes se conectam com uma droga, né? Que é o quê? Uma euforia. Isso também é um desequilíbrio. Então, uma falsa felicidade, ela também é um desequilíbrio. Então, se você estiver se sentindo muito agitado, muito eufórico, nossa senhora, meu Deus do céu, e vontade de fazer tudo, né? E aí gera uma ansiedade, esse trabalho de respiração, de reconexão, tá? Então, volta para si. Essa é uma ótima forma. E ela é maravilhosa. Uma outra coisa também é quando se eu estiver irritada ou nervosa, eu gosto de tomar água. Inclusive, eu já falei para vocês, né, da água fluidificada. A minha água aqui, eu coloquei a pedrinha jasper e o quartzo branco, tá? Que eu tô precisando ficar mais aterrada e ter mais clareza. Então, eu me conecto com essa água fluidificada. Eu já passei várias vezes para vocês, né? Coloca a pedrinha, coloca dentro de um jarro de vidro, coloca de manhã cedo, tá? No máximo fica aí 4 horas, se tiver sol. E aí, você, depois das 4 horas, a minha eu sempre deixo, gente. Eu sempre faço água fluidificada. E eu sempre sinto uma diferença incrível. Cada pedra para um tema específico do que você está precisando. Então, quando você se sentir muito irritado, muito nervoso, ó. E aí você engole. Deixa água, tá? Deixa água. Isso, muito bom. Tem água com cobre. Deixa água na sua boca, deixa ela permanecer, a água, a calma. Nós somos 70% de água.
né? É por isso que nós temos tantas interferências da Lua, né? As fases da Lua, você vê que ela interfere nas marés, né? Nos mares. Então imagina, gente, nós somos 70% de água, a gente é super conectada com a água, com a natureza, com a Lua, as fases da Lua. Nós estamos na Lua minguante, então possivelmente a gente deve estar se sentindo mais mexido, né? Esse é o convite da Lua minguante, a gente se fecha. Então, você vê que eu vou trazendo aqui várias coisas, porque vão vindo, né? E eu vou soltando, gente. Vambora, me acompanhe. Aí, né, porque eu sou muito louca, eu tenho que ter alguma coisa escrita, porque senão eu não vou direto lá. Mas é que são muitas informaçõezinhas e pode fazer sentido para cada um de vocês, né? E aí eu gosto de pegar água, deixar ela um pouco na boca, para eu não falar. Tô limpando, olha só o significado disso. Eu estou me limpando. Eu estou purificando a minha fala. Então, quando você deixa a água presa dentro da boca, né? No palato, assim, ó. Você tá ali e faz o trabalho de respiração. Não é pra respirar profundamente não, tá, gente? Senão vocês vão... Vai afogada aí. Permanece com a água na boca, tá? Ó. E descer. E aí você pode mentalmente ir falando, limpa, né? Limpa meu coração. Essa é uma das formas, tá, gente? Então é muito bom quando a gente faz um trabalho de melhorar, da gente tirar daquilo que a gente sente, né? A segunda, lembra que eu falei que são duas situações? A primeira é essa, da reatividade. A segunda é quando a gente não dá ao outro a oportunidade de conversar, né? A gente se cala, a gente se fecha. Fulano, beleza, fiz um trabalho de que fiquei ali caladinha, né? Fiquei ali, a pessoa tá gritando comigo, ou tá falando coisas que me magoaram, e eu saí, consegui fazer um trabalho de não ser reativa, já que eu vi que não dá para ter uma conversa, não dá para ter porque duas cabeças ali, duas pessoas nervosas não tem conversa. E aí essa segunda situação é quando eu consigo me manter na paz, mas eu me fecho. Eu não faço o meu trabalho interior, não me acalmo para que eu depois possa ir conversar, né? Mas eu me fecho, eu fico calada. Eu falo que aí a pessoa chega depois para falar comigo, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Só que tá ali. Tá tudo bem o caralho, né? A pessoa tá lá dentro, tá ruminando, tá cheia de dor, tá cheia de mágoa. E aí, isso faz ela mudar, faz ela se fechar, faz ela tratar o outro com uma ignorância, trata o outro de forma fria. Automaticamente você está trazendo isso para você. Porque quando você faz isso com o outro, você vai receber de volta aquilo que você entrega. Lembra? Do que você transborda. Convido a assistir a live anterior. O que você transborda, porque é isso que você vai receber mais. Talvez não daquela pessoa, você vai receber de outras formas. Então, vamos pensar sobre isso não como uma moeda de troca, mas como uma maneira da gente evoluir, da gente se transformar. E quando a gente não coloca para fora, não se trabalha, não tira isso da gente, e a gente não conversa, não dá ao outro a oportunidade de falar sobre aquilo que te dói, você não está dando a oportunidade do outro também de se corrigir, de avaliar o que aconteceu. Às vezes a gente magoa as pessoas, quem nunca aconteceu isso, sério? Às vezes a pessoa ficou triste com você, a pessoa parou de falar com você, simplesmente parou. Ela decidiu que não quer mais você na vida dela. Cara, ela nem me falou. E eu cheguei para a pessoa para perguntar, mas o que houve? Você tá alguma... Não, tá tudo bem, tô normal, Gia, não tem nada acontecendo. A pessoa não me deu, mas ela se afastou. Tudo bem, eu entendo que se as pessoas vão, ok, mas vamos dar oportunidade pro outro, só para poder dizer o que você ficou chateada. Até porque, às vezes, pode ser um grande equívoco. Pode ser um grande equívoco. Às vezes a gente magoa alguém e a gente nem sabe que magoou, né? Vamos colocar do outro lado. Às vezes a pessoa ficou chateada porque acha que... Ou uma mensagem. Às vezes a pessoa, Mercúrio retrógrado é ótimo para isso, porque o entendimento fica mais dúbio, fica confuso. Às vezes você mandou uma mensagem, nossa, fulano me tratou tão mal. Achei que fulano me tratou tão mal. Cara, será que tratou tão mal mesmo? Sabe? Será que não foi uma projeção de como você estava? Ou às vezes realmente te tratou mal. Mas será que ela também
Não é sempre a gente tem que avaliar assim, eu acho que cada caso é um caso, tá? Mas é a gente começar a se perguntar, gente, será que aquela pessoa tá bem? E aí depois você descobre que ela estava passando uma fase difícil, tudo bem, não justifica ela te tratar mal, mas quem nunca? Quem nunca tá passando uma fase e deu uma patada no outro? E aí quando você se cala, você não dá ao outro o direito, né, a oportunidade de se corrigir, ou então vocês conversarem, os corações se curam. Gente, isso se chama conversas que curam. Conversas curam corações feridos. Não acredito em uma conversa que cura quando duas pessoas estão nervosas. Então, o ideal é que a gente se acalme, que a gente acalme o nosso coração, que a gente faça um trabalho de voltar para si, né? Passei aqui algumas sugestões do que eu faço e dá muito certo para mim. Vai fazer uma caminhada, caminhar ao ar livre é ótimo para isso. E às vezes você volta e fala, gente, nossa, meu Deus, que bobeira. Tava eu aqui fazendo tempestade, né, num copo d'água. Então, é se acalmar. E eu sugiro até conversa depois de algumas horas, 24 horas depois, dá um tempinho, sabe, para a cabeça, os ânimos, e conversa. E essas conversas, elas são conversas que curam, né? Então, a boca fala daquilo que está cheio. E se você se acalmou, você vai falar com o coração aberto. E quando você for ter esse coração, essa conversa de coração para coração, você pode até falar, poxa, vamos conversar, mas vamos conversar abertos, né? Convida o outro para uma conversa, às vezes tensa, intensa, acalorada. Eu embolo nessa palavra. Convida para abrir, vamos nos abrir para conversar. E nessa conversa, se abra de forma para escuta. Convido vocês a, quando forem conversar, não queiram mais ter a razão. Conversem para que você fale aquilo que está dentro de você, exponha de uma forma calma, né? Quando a gente está calmo, os corações, eles se conversam. Então, assim o outro vai ter entendimento, mas não para apontar. Fala como você se sente. Quando você trabalha muito o autoconhecimento, é muito legal isso. Quando você consegue expor para o outro como você se sentiu, né? Olha, isso que você falou não é apontando o que ele falou, mas é como você se sentiu. Isso é importante. E peça ao outro para abrir a escuta. Só escuta, deixa eu falar. Não me interrompa, por favor. Deixa eu falar como eu me sinto. Não fica querendo debater. Isso é reatividade. E não apontar, tá vendo? Eu falei isso porque aí assim começam as brigas. Eu falei isso porque você falou isso. Não, olha, aquilo que você falou me fez eu me sentir assim. É a forma como eu enxerguei. Porque eu vou enxergar, gente, da forma, com as experiências que eu tive na vida que eu tenho. A outra pessoa, ela vai enxergar aquilo que ela fez com a dela. Ela não passou pelas mesmas coisas que eu. Mas se ela tiver a escuta aberta e eu a fala com o coração, com a paz, quem sabe as duas pessoas não possam ter entendimento sobre, eu não sei o que você passou na sua vida, mas com certeza, se isso te magoou, peraí, vamos analisar, vamos conversar. Então é muito bom quando a gente tem conversas que curam. Conversas onde eu não quero ter razão, eu só quero falar aquilo que o meu coração está sentindo. Só que eu me equilibrei para falar, senão a minha boca vai falar daquilo que me dói com dor, com vitimismo, com agressividade, e aí não vai me curar. Eu só vou botar para fora o lado mais escuro, e a gente tem esse lado sombra mesmo, mas é jogar luz nas sombras, é jogar, se eu sou impaciente, eu tenho consciência de que eu sou impaciente, eu vou jogar luz e me tornar mais paciente. Então, quando houver essas conversas, sabe, pensem, reflitam sobre isso. Possivelmente, eu acho que se eu estou trazendo este tema, possivelmente pode ser que você lide com isso essa semana. Pode ser no seu trabalho, pode ser
na sua vida pessoal, no seu relacionamento, com seus filhos, né? Peraí, deixa eu sentar aqui e conversar com meu filho com o coração aberto. É isso. E aí sim nós vamos ter conversas que curam, conversas de coração para coração. Lembrando que cada vez mais nós somos testados e tentados a sair de nós mesmos. Nós somos, o mundo pede isso, né? Mas o mundo também, ele pede pra gente se curar, ele pede pra gente se transformar. Quando a gente se conecta com o bom, o bem e o belo, mais disso nós teremos. Então, quando a gente se conecta com o outro para uma conversa do bem, estou indo na paz. Estou indo na paz, mas a pessoa não quer paz. Tudo bem, mas você tem que se manter na paz. E se você entender que aquela situação ali não tem como se resolver, porque a pessoa não abriu a escuta, ela quer guerra, tá tudo bem. Então não queira entrar na guerra do outro se o outro não quer entrar na sua paz. Tá? Se você viu que não tem jeito, tá tudo bem, você falou, você entregou da sua forma, aberta, com o coração aberto, se mostrando vulnerável. Ser forte é se mostrar vulnerável, não é isso? É isso, não é sobre eu sou forte e não falo nada, você está só mantendo, lembra do veneno, dentro de você, quando a gente coloca para fora. E nem sempre, olha só, nem sempre nós vamos ter essas conversas. As conversas que curam, elas nunca sempre vão ser da mesma forma. Tem as que curam, as duas pessoas conversam, elas se entendem, uma falou, a outra escutou, aí a outra que escutou falou, e aí talvez nada ficou resolvido no seguinte eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas as duas pessoas vão refletir e elas com certeza, elas vão agir com o coração e as atitudes delas vão mudar, porque se eu sei que se eu agir dessa forma, poxa, me magoou realmente, eu posso ser melhor, automaticamente você muda, né? Então as conversas que curam, elas são ótimas quando as duas pessoas estão conectadas. E aí quando tem o outro cenário, né? Não se frustrem se a conversa não for da forma como você idealizou. De alguma forma, a vida é assim, nem sempre ela vai trazer aquilo que você gostaria, mas ela vai trazer o que você precisa. E quem sabe isso também, quando a gente não tem as conversas que a gente esperava ter, né? Ah, não tem jeito, fulano não adianta conversar. Não tem isso, não adianta conversar. Tudo bem, mas você falou, você expressou aquilo, você tirou de você. O outro é o outro. Você não comanda o outro, você só comanda você. Então não queira ter o controle. Quando você faz isso, você está tentando controlar o outro. Porque você precisa me entender, você precisa me perdoar, você está igual uma criança pedinte. Não, o outro tem o tempo dele. Talvez o tempo dele, ele pode até de repente querer essa conversa com você num outro momento, né, que é o tempo dele. Cada um está no seu tempo. Respeitar este tempo é importante. Então, se respeite para que você também possa respeitar o tempo do outro. Então, existem essas conversas que elas se curam. As conversas, elas sempre nos curam de alguma forma. Só não cura quando a gente realmente está o tempo todo querendo ter razão, querendo entrar num debate, querendo o tempo todo gritar com o outro. Isso não vai. Então, gente, a fala de hoje da live a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? E quando você for falar, que seja palavras de luz mesmo, palavras que você possa cada vez mais se arrepender menos. Então, se você não tem algo bom, produtivo para falar com alguém, se você não se sente preparado para ter uma conversa, se resguarda. Restabeleça a tua energia, restabeleça a tua fala para com o outro. Limpe o teu coração para poder falar com o outro. E se você for falar com o outro, vá de coração aberto, tá? Infelizmente, se a pessoa entende ou não, você fica em paz da forma que você fala com equilíbrio. Exatamente, você está tendo paz consigo mesmo. Exatamente, é sobre isso. Entende? É tão bom, gente, é tão gratificante e sem julgar o outro, tá? Porque às vezes fala, fulano não tem jeito mesmo. Eu falo, pô,
Você não entendeu nada. Tá precisando também se trabalhar. Entendeu? Eu entendi sim, entendi que ele ainda precisa de mais tempo. Eu também não tive meu tempo, eu não peguei, tive que fazer o meu trabalho de me retirar. Então, é isso, nem sempre todos vão estar no mesmo tempo que você. E respeitar isso sem julgar, cara, é um exercício. Quando você olhar pra isso e falar assim, nossa, eu tô julgando, peraí, vou fazer diferente. Ele precisa do tempo dele, isso. Fulano não captou o que eu... fulano não captou, porque ele não foi criado, ele não fez as mesmas coisas que você. Será que você captou também o que ele está trazendo? Será que você está captando também que ele está na jornada dele e que ele está no processo dele? Não entendi. Entende? Então é muito legal, é muito bacana quando a gente consegue compreender além das coisas. Meus amores, eu quero ir finalizando aqui, né, a live. Ai, meu helicóptero chegou, gente, preciso ir. Tenho agora coisas a fazer ali. Olha só, quero trazer algumas ideias, sugestões pra gente ir fechando a live, né? Eu passei sobre o respirar fundo, se conectar. Quando você se conectar, pede mesmo a sua espiritualidade para trazer paz de espírito e pede sabedoria também, para poder lidar com aquela situação e o que aquela situação está te mostrando. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de molhar as mãos na torneira, assim, ó, sabe? E ficar assim também as mãos são autocura, né? Eu faço reiki, então a gente costuma fazer também, vocês têm esse poder, se vocês sentirem dor de cabeça, mesmo vocês não tendo noção sobre reiki, sobre jorei, né? Esfreguem as mãos de vocês e fala espiritualidade ou Deus, né, como vocês chamam, que eu tenho a energia, a capacidade de reequilibrar aqui a minha energia. Todos nós temos essa energia, esse poder, ó. E você faz assim, ó, coloca na sua cabeça, coloca no topo, coloca onde você estiver sentindo. Tô com muita dor de cabeça, bota aqui assim, ó, atrás e na frente. Se organiza, se coloca, faz o trabalho de respiração. Ai, meu Deus, eu tô impossível, eu tô com a língua, nossa senhora, eu tô afiada. Então, ó, bota aqui no laríngeo, tá? Ó, meu cardíaco, meu coração tá como, eu tô tão angustiada, ó, esfregou. Eu trago a energia do amor, da paz. Eu sou luz, eu sou paz. Começa a dizer o eu sou, tá? Não é eu quero ser, não, é eu sou, você já é. Bota a mão no seu coraçãozinho assim, ó, com a mão esquerda. Respira fundo e ó. Bota pra fora tudo isso, ó. E já vai dando um sorriso. E você já vai sentindo que aquilo vai melhorando. E é isso. Gente, outra coisa. Façam isso na medida que as coisas vão acontecendo. Sabe aquela assim, ai gente, não tem nem hora. Eu tô doida pra chorar, mas eu não tô nem podendo. Porque eu tenho que fazer, não. Tira um tempinho pra você, faz na hora. Faz na hora que você consegue, nem seja assim, preciso ir ao banheiro rapidinho ali, ó. Só, Deus, molha a mão na água que eu te falei, né? Eu tenho uma prática pra cada coisa, gente. Se eu estiver na rua, eu vou em algum lugar, vou num restaurante, vou ali na torneira, vou... Eu sou purificação, eu sou luz, eu sou calma, é tudo aquilo que eu preciso. Eu sou calma, e você começa. Então, é na prática. Aqui é espiritualidade, autoconhecimento na prática. Se a gente não coloca na prática, a gente não muda, tá bom? Então, essa é uma das dicas. Abra a escuta, tá? Quando o outro quiser falar com você, abra a escuta sem querer já... O fulano tá falando, você tá assim... Já tá ali, tá na escuta, mas tá assim, doido pra falar. Doido pra falar, não. Pela primeira vez, só escuta. Escuta, fala, não, eu abro a minha escuta. Cara, você vai ouvir diferente o que a pessoa tá falando. Entendeu? Você vai entender diferente. Você vai entender até mesmo se tiver um vitimismo. Você vai entender o que é seu, o que é do outro. Tá, o baralho, vai rolar. Tô finalizando, fechando aqui as palavras aqui. Uma outra coisa, gente, abrir a escuta, não queira ter razão, isso só afasta. Foi ótimo que você me lembrou, senão talvez eu esquecesse. Olha só,
Uma outra coisa, eu falei pra vocês que o universo tá pedindo muito a gente essa energia de fogo, né? Façam atividades físicas. Se você sentir muito agitada, façam atividades físicas, mas de explosão mesmo, gente. Pode ser de luta, pode ser um crossfit, pode ser uma corrida, se alonguem bem, mas atividades que você coloca essa energia pra fora, senão a gente fica com a energia acumulada, fica arrumando rolo com geral, entendeu? Então é isso. Ó, vamos lá. Tatá pediu, Tatá é cigana, gente. Tatá é cigana. Tatá, cuidado da sua cigana aí, hein? Ó, gente, eu gosto muito de fazer a energia, né? Qual é a energia que a gente vai se guiar essa semana através do baralho cigano. Então, vamos nos conectar. Eu vou escolher 3 cartinhas. Vocês se conectem com uma das cartas, tá? Optá, minha mãe. Qual é a energia que a gente vai se conectar com a energia que está regendo, guiando, direcionando a nossa vida hoje. Que saia a cartinha, a mensagem, o conselho, a energia que a gente precisa se guiar para essa semana. Pode ser um direcionamento, né? Se tiver com alguma dúvida, faço ou não faço, então se conectem. Vou tirar minha mãe. Vou cortar em 3, tirar 3 cartinhas. Ó. Vamos tirar... Ah, garoto. Tirar 3 cartinhas. Gente, ó. Vamos lá. 2, 3. Deixa eu arrumar aqui. E eu vou me basear também pela segunda carta que sair, tá? Que tá no fundo do deck. Olha isso, gente. Escolha, ó. Cartinha 1, se conectem. Cartinha 1. Cartinha 2. Cartinha 3. Lá naquela que a sua intuição pede, tá? Não vai naquela... Ai, minha intuição tá pedindo. A primeira cartinha foi tal, mas e se eu pedir aquela? Vai na que veio primeiro, tá? Isso é intuição. Vamos aguçar a nossa intuição. Escolheu aí? Todo mundo escolheu? Ó, vamos pra cartinha número 1. Ó, vou dar mais uns segundinhos, ó. Boa. Ó, cartinha número 1. Cartinha número 1 diz o quê? A montanha. Então significa que pode ser possíveis bloqueios que nós estamos sentindo. A do meio é 2, que nós estamos sentindo alguns problemas ou dificuldades que a gente possa estar passando essa semana. Podem ser bloqueios até emocionais, algumas... Lembra das conversas difíceis que eu estava falando aqui? Então, pode ser para a gente poder derrubar essa muralha que existe dentro de nós, esse muro que de repente, essa montanha que me impede de olhar o outro lado aqui, né? A gente está vendo? Existe um céu que tá todo azul, tem pássaros aqui, ó. Não tem pássaro não, gente, eu tô olhando. Tem um gramado, tá vendo? Tá verde, existe uma montanha e existe um céu lá atrás. Que significa, gente, vamos lidar melhor com os nossos desafios que chegam, né? Vamos derrubar essa montanha diante as coisas que acontecem, com as conversas. Se alguém vier para conversar com você, lembra? Abra a escuta, conversem. Não seja essa montanha difícil. E pode ser também um problema que você possa vir a passar essa semana, mas a espiritualidade, olha só, olha só que legal. E veio também a árvore, olha só. Então a espiritualidade, ela vai estar te guiando para que você possa ter a sua cura. Então se for profissional, você vai ser guiado por uma solução desse problema que você está sentindo, né? E é onde você vai ter mais estabilidade, tá bom? Então, de repente, se você for mandado embora, por exemplo, de um trabalho, encerrou seu contrato, cara, é um problema para você, mas fica tranquilo, se reconecta, porque você está sendo direcionado para algo que vai te trazer mais cura, é um lugar que você precisa fincar as suas raízes, né? Raízes mais fortes, para você ter mais estabilidade, né? E para dar os frutos que você precisa. Se for em termos de relacionamento, é isso. Deixa a espiritualidade guiar esse relacionamento. Pode ser uma cura que você possa estar fazendo essa semana. O conselho é claro, gente.
Se for um problema, você vai ter o direcionamento, tá? Para essa cura, para essa solução desse problema que você tiver. Se for algo emocional, abra o seu coração, deixa de ser tão montanha, né? Vamos escalar essa montanha porque tem um azul aqui maravilhoso, tá vendo? Que vai te conduzir para algo que é frutífero. Então se abra para poder desbloquear, tá bom? Para você superar essa montanha, tá? Diz que você vai conseguir superar qualquer problema e desafio que você tiver essa semana, mas desde que você encontre o seu equilíbrio, mais entrega, menos controle. Fechou com tudo, Dani? Exatamente, porque no final, tá vendo? Olha só como é que tá verdinha, gente. Lembra, nós começamos a live, a frequência de vocês estava assim, ó. E aí a espiritualidade conduziu a gente e ó. Melzinha tem problema não, Melzinha. Acordou agora, depois você assiste. Tudo é na hora certa. Escolhe uma cartinha, 1, 2 ou 3. A primeira já saiu, que foi essa. E aí, meus amores, a segunda cartinha, olha só que bacana também. As energias também legais. São as nuvens. Aí a pessoa, meu Deus, são o quê? Nuvens, são preocupações, são aqueles... Sabe, a nossa mente, isso me vem muito como uma questão mental, sabia? Como se fosse, assim, muitas dúvidas sobre o que eu devo não fazer. Será que eu devo ir para esse caminho? Ai, gente, estou tão confusa. Vamos supor, se você também está despertando, estou tão confusa sobre pessoas, sobre mim, sobre o que eu devo fazer, né? Pode surgir essa semana, ou se você já estiver se sentindo confusa, fica tranquilo, porque a solução vem para você, tá bom? A solução, ela vem. E aí, mais uma vez, né? Olha só, vem a cruz. Olha como é que a espiritualidade veio forte, né? O tempo todo, olha. A cruz, ela fala muito sobre esse lugar também da gente buscar a nossa fé, reforçar a nossa fé, mas ela também mostra que é uma solução que te leva para onde você ir, que está destinado, para onde você realmente vai encontrar a tua paz. Então, assim, fica tranquilo, se mantenha busque a sua tranquilidade perante os desafios, essas turbulências, porque a nuvem passa, né? A gente vê nuvens, as nuvens não passam e depois o sol se abre, ou, não é assim? Então, é a solução. Quando vem esse sol, a solução vem. Pode ser através, gente, de um insight, pode ser depois dessa live, pode ser depois de um momento de reconexão sua. E aí vem e te leva para esse lugar para onde você precisa ir, para algo que é destinado, ou para simplesmente a paz de espírito que você vai sentir. Então, algo essa semana acontece que te desbloqueia, sabe? Te abre uma nova porta. Seja um novo insight, um novo hábito, algo que você faça assim, nossa, às vezes, por exemplo, você vai fazer uma aula de yoga, uma aula de meditação, nossa, eu fui fazer aquele passeio, meu Deus, parece que a chave virou, sabe? É sobre isso, essa sensação que eu tenho quando eu vi essas cartas. E é isso, e vai te trazer essa paz, esse insight que vai te levar para onde você precisa ir, que é algo que está destinado. Se algo mudar no meio do caminho essa semana, se você for levado para outro lugar, um outro trabalho, outro relacionamento, um outro hábito, é para o seu melhor. Tá tudo para o seu melhor, tá bom? Então se conecte com a energia de você se manter em paz, né, gente? Que foi, cara, eu fico impressionada o quanto tudo tá tão conectado, viu? Por que eu gosto de fazer a elevação da frequência, por que eu gosto de estar fazendo isso tudo antes, porque eu vou captando coisas e vou trazendo para vocês e que possivelmente a gente vai passar durante a semana. E eu falo isso, gente, eu passo, tá? Tanto que os temas que eu trago são justamente os que eu passo também. Toda segunda digo que vou e acabo não conseguindo. É engraçado que estou há algumas semanas com uma vontade de ir a um centro espírita, parece que é um chamado. Essa semana, né? Tá te chamando aqui, ó, saiu pra você. E aqui, gente, vai, depois você me conta. Vai lá, vai fortalecer a tua fé. Ó, e pra quem escolheu o número 3, é o quê? É a energia de uma energia masculina, não necessariamente, é de um homem, né? Pode ser uma mulher com uma energia mais masculina. Gente,
isso não quer dizer no vestuário, não é nada. É energia, nós somos yin e yang, né? Então tem pessoas que são mais, sabe, tipo, mais ariana. Então é mais, com mais energia, mais uma pessoa mais decidida. É esse tipo de energia. E pode ser um homem, sim. Trazendo novidades. Olha isso, trazendo novidades. E pode ser financeiras. Então, assim, é uma ótima semana para se conectar com a energia da prosperidade, né? Lembrando sempre, para a gente atrair a nossa prosperidade, a gente precisa se afastar da escassez. A escassez é até mental. Então, é a gente se limpar, se conectar com o bom, o bem e o belo, né? Tirar de dentro de nós tudo aquilo que nos afasta da prosperidade em todos os âmbitos. E aí essa energia vem. Se a gente está aberto para essa energia, vem uma figura, uma energia mais masculina, trazendo para você uma novidade, um convite, boas novas, né? E eu vejo que é no âmbito de financeiro ou de prosperidade, tá? Pode ser um novo trabalho, pode ser alguém que de repente te chama, te dá uma ideia, ou você, alguém que fala com você sobre algo e você tem uma ideia, né? E fala, caramba, tive uma ideia, gente, sabe? Tipo, eureka! E aí você tem uma ideia e você executa essa ideia e isso pode te trazer bons fluidos. Então pode ser, não vi aqui que seja uma parceria e tal, mas pode ser alguém que já está de olho em você ou você de olho em alguma coisa, com um projeto com alguém e esse projeto vai trazer boas novidades. Então, ó, se conectem, gente, ó, com essa energia de prosperidade, tá? E fique atento, porque não fique esperando por alguém, não. Porque às vezes pode ser alguém que falou com você ou alguém que falou no telefone, você que viu um vídeo, né? Um vídeo de alguém falando alguma coisa e você teve esse insight que te leva para esse start novo. E pode ser sim alguém que chegou com você, te convidou para fazer uma viagem, te convidou para ir para algum lugar, te convidou para fazer um trabalho, um serviço e que gera bons fluidos. Te traz mais oportunidades, tá? É isso. Gente, vamos nos conectar. Gi, vamos torcer para você fazer mais lives durante a semana. Só segunda tá pouco. Sabe o que eu tava pensando? Gente, eu gostaria mesmo. Eu vou falar o que eu tava pensando. Eu só preciso também que a galera, né, me ajude a chamar mais pessoas para as lives, para a gente poder conectar, formar uma corrente maior aí, né, de luz para todo mundo. E eu tava pensando em fazer uma live à noite, sabia? Antes da gente dormir, de se conectar, fazer uma livezinha gostosa, de repente tomando até um vinho. Já pensou, gente, vinho terapia? Hein? Seria legal também. A gente se conectar, tô brincando aqui do vinho, mas pode ser também. Mas é café com dia, é vinho à noite, né? Equilibra todo na sua vida. Mas para quê? Pra gente poder dormir, né, com mais calma, a gente poder de repente fazer uma prática. Então pode ser uma ideia, depois vocês me falam se vocês gostam dessa ideia, tá? Ai, gente, falei bastante. Gente, gente, vocês falam quase 1h30. Mas tá vendo? Quando a gente se coloca... à noite seria ótimo, né? Nem que seja 30 minutos, que eu acho difícil. Tá, vou mandar, gente. O vinho também, né? Aí a gente, um vinhozinho, gente. A gente pega, eu vou pegar, tá assim, um vinhozinho aqui assim, pra gente, Ou pode ser um suquinho de uva pra quem não bebe. Ou pode ser um chazinho. Então, cada noite pode ser diferente, deixa vir o que precisa vir, né? Mas é isso, gente. Olha, quando a gente faz o que a gente ama, né? Você vê, eu perco noção sobre tempo e sobre espaço. Tudo que eu faço aqui é uma entrega muito grande e justamente porque eu amo fazer isso. Eu amo me conectar, eu amo trazer temas e às vezes eu venho com um tema e ele se destrincha de outra forma, mas é o quê? Porque eu sempre falo, quando eu estou me conectando, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque senão a minha vai parar no ego. A gente sempre vai achar que não está falando bem o suficiente, a gente fica muito numa questão de querer acertar o tempo todo, né? É bom, mas são nos erros que a gente aprende, né? Gostou da ideia, Dani? Vamos fazer, gente, vamos fazer no inverno? Cara, seria muito, muito maneiro, né? Vamos fazer uma edição de inverno? Eu vou pensar sobre isso, pessoal. E vou fazer um vídeo divulgando e eu vou pensar em como seria o formato. Mas uma edição de inverno pra gente bater aquele papo, tomando um vinhozinho. Vai ser ótimo, né? Olha a Bela adormecida aí, gente. Justamente na hora que tá terminando a live. Olha só, meus amores. Então, a ideia da live é sempre a gente poder começar
né, a nossa energia. Eu aconselho muito vocês, durante as lives, cara, deixa um caderno próximo e escrevam seus insights, bom dia. E aí façam os seus insights de tudo que vem, porque depois senão a gente esquece. E é muito legal, é assim que a gente aprende, né? É escrevendo para colocar em prática. Então, vamos essa semana, né, esse convite da gente colocar em prática o que a gente escutou aqui hoje. Eu só transmiti, não foi exatamente eu só transmiti o que veio para que nós possamos trabalhar essa semana, né? Trabalhar a nossa escuta, trabalhar a nossa fala, trabalhar o que chega para que a gente possa cada vez mais reverberar para o universo, reverberar para o mundo mais amor, mais paz. Isso a gente só consegue com a gente. Astrologia à noite seria tudo. A gente bota um pouquinho de cada coisa. Vamos fazer uma live à noite na edição inverno. E aí a gente traz astrologia, traz um vinho, a gente está conversando. É isso, vai ser sim. E decreta, essa semana vai ser maravilhosa. Vamos para fechar aqui, né, em respeito a toda a nossa egrégora de luz, agradecendo por mais uma live incrível. Obrigada por cada um de vocês, obrigada por toda a conexão que nós tivemos hoje, por todas as intuições, por todos os trabalhos, por toda a elevação e frequência que foi feito hoje. Vamos mantrar mais uma vez o mantra OM para poder fechar esta live, não a nossa vida. Que a nossa vida, os nossos caminhos estejam abertos para que venha o que precisa vir e que nada e nem ninguém bloqueie. Que os nossos caminhos são guiados. Eu sou protegida, repitam comigo, eu sou protegida e guiada por Deus. Eu sou protegida e guiada por Deus. Eu sou protegida e guiada por Deus. Vamos mantrar o mantra OM. Respirem fundo. Assim é, assim está feito. Pessoal, semana incrível para todo mundo, tá? Vamos vibrar a energia lá no alto, se conectando, você já sabe exatamente o que fazer. Qualquer coisa, gente, estou por aqui, me manda um direct. Quem quiser um atendimento individual, me manda um direct, tá bom? É isso. A frequência tá elevada, tá linda, tá maravilhosa. Então vamos todos. Isso. Que Santa Sara te abençoe e traga prosperidade. Oxa, amém. Aceita e recebo. Tá, aceita e recebo. Ó, e vai lá, e Santa Sara tá te esperando. Os amores, obrigada, viu? Vamos nos conectar com a luz divina que existe dentro de nós, tá? Gratidão. Vou deixar depois a nossa velhinha finalizando, tá? Que os nossos corações possam, nos guiar. Que seja o nosso guia essa semana com o coração limpo, né? E de muita luz. É isso. Beijo, gente. Eu preciso ir. Isso, acende. Aqui tá tendo um mantra de Ganesha. A galera que se conectou com a da prosperidade, mas pode fazer aí todo mundo. Coloca Ganesha. Ganesha também ele faz a limpeza. Depois coloca Lakshmi, tá? Mantra de Lakshmi é muito bom para atrair prosperidade. Deixa rolando todos os dias. Eu faço isso. Eu deixo mantras rolando na minha casa para, elevar a frequência. E nós estamos como, gente? Nós estamos como? Ai, vitidinho com a frequência elevada. Tá bom? Grande beijo para todos vocês. Se conectem, coloquem em prática tudo aquilo que foi falado aqui. Pode ter certeza, essa semana vai ser totalmente diferente, tá? Grande beijo! E compartilha isso com as pessoas, tá? Vamos fazer essa energia chegar em mais pessoas, mais e mais. Grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau.